E estamos de volta aqui no primeiro dia, né, do encontro Top Farmers, que acontece em Campinas, São Paulo, uma conexão e uma parceria, né, entre o Notícias Agrícolas e o Grupo Conecta. Agora a gente conversa com Marcos Vinícius, que é gerente de inteligência de mercado da Câmara Árabe, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as oportunidades, né, na relação entre esses dois países. Ele que deu uma palestra muito importante aqui, né, neste primeiro dia, uma palestra magna na relação de exportação e mercado internacional. Bom, para a gente iniciar, Marcos, queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre as oportunidades, né, que a gente ainda pode ver na relação entre Brasil e os países árabes. Tá bom. Bom, hoje a gente já é tradicional exportador do agronegócio para os 22 países árabes. A gente tem produtos que são exportados muito já, principalmente para Egito, Arábia Saudita, Emirados, como por exemplo a proteína. Nós somos o maior exportador de proteína halal para esses países. Mas eu vejo que há possibilidade de crescimento na questão de grãos, na questão de produtos industrializados. Os alimentos industrializados ainda são produtos que o Brasil poderia ganhar espaço. E, ao meu ver, também, não só o Brasil ganhar espaço nos países do Golfo Arábico, mas também ganhar mais market share nos países árabes africanos. Então, como por exemplo, como eu citei, o Egito exportar outros produtos da balança comercial, Marrocos, Tunísia, Argélia. Então, esses países também o Brasil pode ganhar muito mais espaço, não exportando só as commodities, mas produtos de valor agregado também. Excelente. Na sua palestra, né, Marcos, você falou um pouco justamente em relação ao cenário de grãos, né, focando. A gente já exporta, por exemplo, soja para os países árabes, né? E você falou também sobre milho, café e algodão. Seriam culturas de oportunidades mesmo que a gente pode ver na relação entre Brasil e os países árabes nos próximos anos? Sim, o trigo, cevada, milho, soja, café são alguns dos grãos que o Brasil exporta para os árabes. Na minha opinião, o Brasil pode exportar mais isso, mas como eu comentei, existem os desafios da logística. Então, a questão do transit time marítimo é um problema quando você vê para produtos perecíveis. Então, temos 45 dias aí de uma média do Brasil entre os 22 países árabes. Também tem uma forte concorrência também com países árabes, países africanos. Então a Índia, como eu comentei na palestra, ela historicamente era nosso segundo principal fornecedor para os árabes, o Brasil sendo o primeiro, e recentemente em 2020 eles passaram. Então eu vejo que o Brasil ele pode continuar sendo um dos principais exportadores do agronegócio para o mundo árabe, mas precisa ter mais promoção comercial. Então eu vejo que o Brasil precisa mostrar mais a cara, ele precisa não só continuar com os parceiros árabes que ele já tem, mas ampliar o seu leque para países que ele exporta pouco ou ainda em alguns dos produtos nada. Então eu vejo que há essas oportunidades também. Perfeito. Queria falar um pouquinho em relação também à questão de tecnologia, né? Porque a gente aqui no Brasil, por exemplo, tem uma matriz considerada sustentável e tradicionalíssima, né? Que é o etanol. E vocês, né? Nos países árabes ainda tem uma matriz e um foco bastante importante no petróleo, né? Justamente pela produção de vocês também por lá. Como é que você vê esse cenário de renovação de matriz energética nos países árabes, né? A Índia, por exemplo, já anunciou recentemente, né, um dos países que a gente olha aí que tem já se atentado para essa matriz sustentável e deve olhar mais para o etanol nos próximos anos. Como é que vocês veem isso também? É legal você ter perguntado isso, é um assunto recorrente que a gente fala nas nossas palestras. Sim, os árabes são grandes exportadores de petróleo. Nessa região tem mais de 60% das reservas mundiais lá, mas eles estão muito atentos à questão da sustentabilidade. Então, as energias renováveis é um assunto recorrente no mundo árabe. Eles estão muito à frente, ao meu ver, com a questão da energia solar. Nesses países tem as maiores fazendas solares do mundo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Marrocos, também tem uma outra fazenda solar de muita importância. A questão da energia eólica também. Então é muito até bonito de se ver aquelas hélices gigantes no deserto trazendo energia sustentável. As cidades inteligentes também são um outro destaque de tecnologia para esses países. Temos exemplo da Lusail City no Catar, que vai sediar alguns jogos da Copa 2020 no país. Temos a Masdar City nos Emirados Árabes Unidos, que é uma cidade também totalmente sustentável.
A nova capital administrativa do Egito também é uma nova cidade inteligente. Então, eles estão preocupados com essa matriz energética. Eles têm uma indústria de refinamento de petróleo também desenvolvida, mas eles estão também preocupados com o meio ambiente. Então, apesar de serem países desérticos, com todo o processo de diversificação das economias que eles estão vivendo, com certeza é uma preocupação deles e dá muita atenção nesses países. Perfeito, Marcos. Queria te perguntar também, né, um cenário aí de atenção neste momento em relação à nova variante da Covid-19, né, porque é um ponto que a gente já não olhava mais tão fortemente quando a gente falava em demanda e oferta de alimentos, né, e agora volta isso a atenção. Quando a gente está falando em relação ao cenário de exportação e mercado internacional, isso também é importante a gente olhar. Como é que vocês lá na Câmara Árabe têm visto isso e o que você pode reportar para a gente? Legal. Bom, o setor de alimentos e bebidas é um dos carros-chefes de exportação do Brasil para esses países. Apesar da pandemia, de 2019 para 2020, essas exportações aumentaram. Em janeiro a outubro de 2021, também aumentaram as exportações do Brasil para os árabes nesse setor. Sim, o preço dos alimentos é uma preocupação mundial e nesses países também. E com a nova variante da Covid, a gente pode prever que tenham situações de isolamento social novamente, restrições de entrada no país. No entanto, eu cito de exemplo que Emirados Árabes Unidos foi um dos pioneiros na vacinação da sua população. E hoje, esses países, Emirados, Egito, Arábia Saudita, eles estão cada vez mais avançados na vacinação. Vacinação, eu acho que é a chave para qualquer país vencer qualquer variante que tenha, né? A gente vê esse problema que a África apresentou. Se tem 25% da população vacinada, é claro que vai ter variantes aparecendo. Então, acho que se o mundo tivesse mais preocupado em ajudar esses países que têm um percentual menor da população vacinado, talvez a gente estivesse vivendo num cenário melhor, né? Mas não é o caso. Então, com certeza, Marcos. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Excelentes informações e a gente segue aqui acompanhando então toda essa movimentação neste primeiro dia do encontro Top Farmers que acontece aqui em Campinas, São Paulo. A gente segue nessa transmissão com as entrevistas exclusivas e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí.